Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade na aula 5, tá? Essa aula a gente volta a falar um pouquinho de projeto de banco de dados, já que faz parte do projeto de sistemas também. Como a gente está estudando os modelos, né, as modelagens, a gente volta a falar um pouquinho de modelo de entidade de relacionamento, tá? Bom, como nós já estudamos o modelo ER na disciplina de banco de dados, eu vou dar uma aprofundada aqui, passar outros conceitos que nós não vimos na disciplina de banco de dados, né? Então, pessoal, um modelo entidade de relacionamento, né, ele é um item dessa fase de modelagem. Você está projetando o sistema, um dos projetos que você precisa fazer é projetar o banco de dados, né? Então, eu vou falar de ER, só que eu vou falar de itens que nós não tínhamos visto na aula. Em BD, na disciplina de BD. Né? Vou falar sobre entidade fraca, o conceito de entidade fraca, e vou falar também sobre herança, generalização e especialização. E vai ser bom a gente falar de herança porque nós vamos entrar em modelo de classe, né? Então é importante a gente já começar a entender essa abstração de herança. Bom, pessoal, entidade forte, entidade fraca, todas as entidades que a gente trabalhou lá na disciplina de BD são fortes, né? Porque a gente não chegou a trabalhar o conceito de entidade fraca. Entidade forte é toda entidade que um dos seus atributos, ou um conjunto de atributos, eles conseguem formar uma chave, né? Que é um atributo que identifica de forma única um registro. Entidade fraca é exatamente o contrário. Dentre os atributos que você tem na entidade, nenhum atributo ou um par de atributos consegue formar uma chave para essa entidade. Então, por isso que é uma entidade fraca, né? Então, quando os atributos próprios da entidade não são suficientes para formar uma chave. Então, eu peguei um exemplo aqui, né, de uma consulta médica. Uma consulta ela é caracterizada por um determinado médico atendendo um determinado paciente em uma determinada data e horário. Então, a gente tem um modelo aqui. Né? A gente tem aqui consulta, o único atributo que eu tenho aqui é data hora. Né? Uma consulta tem um médico que faz essa consulta e a gente tem um paciente, né, vinculado a essa consulta. Né? Um paciente pode fazer várias consultas e o médico pode realizar várias consultas. Eu tenho aqui CPF em paciente e em médico. Pois bem, pessoal, aqui em consulta eu tenho só atributo data hora. Eu preciso ter alguma chave em toda entidade, né? Se data hora for chave aqui, eu não consigo ter duas consultas para uma mesma data hora, que é esse caso aqui. Somente o atributo data hora não é suficiente para formar uma chave. Se assim fosse, teríamos apenas uma consulta para cada data hora. Né? E isso não é realidade. Por exemplo, eu tenho data hora aqui que é a chave, a PK. Né? 1 do 1 às 10 horas. Eu tenho médico 1, 2, 3, paciente 4, 5, 6. Se eu for inserir uma nova consulta nessa mesma data, hora aqui, para um outro médico, o sistema não vai deixar porque data, hora é chave e tem que ser único. E eu estarei, no caso, repetindo o registro. Né? Então eu tenho um problema aqui. Por isso que eu chamo essa entidade consulta de uma entidade fraca, porque ela não tem um atributo que consegue ser chave. Data hora não serve. Porque eu preciso ter uma outra consulta na mesma data hora. Né? Então, conclui-se que a entidade consulta depende da entidade médico ou paciente para existir. Não existe uma consulta sem o médico ou o paciente. Entidades fracas, né? Qual que é o conceito? Entidades fracas são entidades contidas dentro do conceito de dependência de existência. Ela depende de outra para existir. Ela por si só, com esse atributo, ela não existe. Ela depende ou de médico ou de paciente para existir, ou dependendo do caso, depende até dos dois, né? E quando uma entidade ela é considerada uma entidade fraca e ela vai depender de alguma entidade relacionada, né? A chave vai passar a ser o atributo que ela tem possível de identificação mais o atributo chave estrangeira para a entidade da qual ela depende. Então, nesse caso aqui, qual que seria a chave da entidade consulta, no caso? A chave primária de uma entidade fraca
é formado pela chave da entidade forte, da qual é dependente de existência, mais os seus atributos identificadores parciais, formando essencialmente uma chave composta. Então, nesse caso, pessoal, eu vou depender ou da chave estrangeira de médico ou da chave estrangeira paciente. Ou chave estrangeira médico vai ser chave junto com data hora, ou a chave estrangeira paciente CPF vai ser chave junto com data hora, ou os três atributos vão se tornar chave, né? Nesse caso aqui, eu atribuí consulta dependente de médico, né? Então, consulta agora é uma entidade fraca dependente de médico. Assim, a chave primária de consulta se torna, além de data hora, então data hora vai se tornar uma chave parcial, né? Ela está sublinhada, ela é sublinhada pontilhada, né? E a entidade da qual ela depender para existir, a chave estrangeira também se torna parte da chave. No caso aqui, médico CPF. Como eu dependi só de médico CPF, então somente a chave estrangeira de médico passa também a se tornar chave junto com data hora. E a anotação no diagrama, pessoal, é dessa forma aqui. Ela é uma entidade duplicada duas vezes, né? Aqui também da entidade da qual ela é dependente, também a relação de participação fica duplicada e o elemento de relacionamento também fica duplicado. O atributo que ela contém, que é chave parcial, fica sublinhado de forma pontilhada. Vamos ver isso rapidamente, pessoal. Aqui no dia, como que vocês fazem, vocês modelam uma entidade fraca, né? Rapidamente, vamos ver aqui. Então, você pega aqui entidade, eu ponho aqui consulta, e eu falo que essa entidade é fraca. Assim, ela vai ficar dupla. Eu tenho um relacionamento, eu tenho médico, e eu tenho aqui, pessoal, né, o de participação. Ó. Ok? E eu falo que essa participação é uma participação total, daí ela passa a ser linha dupla também. E eu falo que o meu relacionamento ele é identificado, ele passa a ser duplo também. E o meu atributo, no caso aqui, data hora, eu falo que ele é uma chave fraca. Então ele fica pontilhado. Correto, pessoal? Essa é a forma que você constrói no dia essa modelagem, tá? Vamos continuar aqui então. Então, pessoal, nesse caso, médico CPF passa a ser chave, parte da chave. Fica data hora como chave, médico CPF como chave. Daí eu consigo ter, numa mesma data, numa mesma hora, um médico diferente atendendo. Por quê? Porque médico vai ser parte da chave também. O que eu não vou conseguir ter aqui? Eu não vou conseguir ter, numa mesma data, numa mesma hora, um mesmo médico atendendo duas vezes. Por quê? Porque senão eu vou esbarrar na restrição de chave dessa tabela, né? Porque eu teria uma mesma data, hora, o mesmo médico atendendo duas vezes. Aí eu esbarro na restrição, né? Mas do jeito que está aqui, eu posso ter na mesma hora médicos distintos atendendo. Isso é entidade fraca, pessoal. Vamos entrar agora no conceito de herança. Eu vou passar rápido nesses slides, mas eu queria que vocês estudassem bastante esses slides e tentassem entender e entrar em contato comigo se não entender,
porque herança é uma abstração extremamente importante para todo analista e você acaba utilizando essa abstração todos os dias quando você está desenvolvendo. Então, talvez esse vídeo seja muito rápido, mas eu peço que vocês voltem a estudar sobre esse assunto mais vezes, tá? Então, a abstração de generalização, pessoal, que é chamado de herança, corresponde à ideia de que elementos de modelagem possuem suas próprias características, os quais podem derivar outros elementos que refinam essas características. Tá, vamos entender o que é isso. Cada elemento tem seu próprio tipo, os quais podem ser especializados através do conceito de subtipo. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de genérico, que é geral para todo mundo, e aquilo que é específico, ou seja, né, algo que refina as características do genérico. Vamos entender o que é isso? Ok. Nós temos aqui, ó, pessoa é a entidade genérica, é a entidade geral, tá? Aluno é uma pessoa, correto? Professor é uma pessoa. No entanto, aluno possui características próprias, né, que um professor não possui. Um professor possui características próprias que vão além de uma determinada pessoa. Uma pessoa, como toda pessoa, tem alguns atributos que são comuns, correto? Nome, data de nascimento, endereço, documento, não é? Ok, aluno não deixa de ser uma pessoa, correto? Então ele tem todos esses dados também. Só que no caso o aluno tem dados a mais. O aluno ele tem uma matrícula, ele tem o curso que ele está fazendo, ele tem a média dele anual, né? Enfim, ele tem informações que são informações, além de ser uma pessoa, ele tem informações que são pertinentes a ele. Um professor tem a sua área que ele atua, a formação profissional dele, né, as disciplinas que ele ministra. Então são questões além do que ele é como pessoa, né? Aqui no caso tem veículo, caminhão e motocicleta. Qual que é uma informação que todo veículo tem, independente se é caminhão, se é moto, se é carro, se é bicicleta? Por exemplo, o número da placa, é uma informação que é comum para todo veículo, né? Número do chassi, talvez, né? É uma informação comum. Cor também, todo veículo tem uma cor, até uma bicicleta tem uma cor. No entanto, um caminhão tem informações a mais, né? Que não são informações que uma motocicleta possui, por exemplo, né? Por exemplo, quantidade de eixos. Um caminhão tem uma quantidade de eixo a mais. Capacidade de carga, né, do reboque. São informações que são pertinentes somente a um caminhão e não a uma motocicleta. Por exemplo, motocicleta, capacete, cor do capacete, enfim, cor do guidão, marca do guidão, são coisas que não tem nada a ver com o caminhão, mas não deixa de ser um veículo. Então nós temos aqui a entidade geral, né, que é essa generalizada. Nós temos aqui um critério de especialização e nós temos aqui as entidades que são detalhes, que são as especializadas, né? Então a gente chama isso aqui de herança. Caminhão herda de veículo, motocicleta herda de veículo, professor herda de pessoa, aluno herda de pessoa. Pois bem, entidades especializadas, então elas possuem atributos além das genéricas, né? Conforme eu falei. Entidades especializadas possuem papéis específicos em relacionamentos, os quais não podem ser representados pelas genéricas, né? Um aluno, por exemplo, nota da disciplina é de uma pessoa? Não, nota da disciplina é de um aluno, né? Lançamento da nota da disciplina, quem que executa? Qualquer pessoa pode lançar uma nota? Não, pode lançar uma nota é um professor, né? Então essas entidades elas têm papéis que são inerentes somente a ela nos relacionamentos e dentro do sistema, né? Também. Então aqui, ó, um exemplo que eu dei, né?
Eu tenho aqui em pessoa os atributos que são comuns para todas as pessoas. E eu tenho aqui os atributos específicos que são pertinentes somente às classes filhas. Né? Aqui eu tenho a classe mãe e aqui eu tenho as classes filhas. No caso aqui, toda pessoa tem um CPF, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma data de nascimento. E nesse caso aqui, eu tenho um atributo tipo, que é o tipo de vínculo, se é um vínculo aluno ou se é um vínculo professor. Né? Eu tenho aqui os atributos específicos de aluno, matrícula, data de ingresso, rendimento acadêmico. Professor, eu tenho matrícula, eu tenho área. São coisas pertinentes a essas entidades, né? Então, pessoal, através desse conceito de herança, uma entidade filha, né, uma entidade especializada que a gente chama, ela herda todos esses atributos da entidade mãe, né, da entidade super, que a gente chama, né? No caso aqui, então, um aluno, ele tem as informações dele, matrícula, data de ingresso, rendimento acadêmico. No entanto, ele herda essas outras informações da classe mãe, um aluno também tem CPF, um aluno também tem nome, um aluno também tem data de nascimento, um aluno, por quê? Porque ele é uma pessoa, né? Então, é essa representação gráfica, né? E a gente também pode ter múltiplas heranças, né? Heranças recursivas e herança múltipla que a gente chama, né? Uma pessoa, ela pode ser aluno ou pode ser professor. Uma pessoa sendo aluno, ela pode ser uma aluna de graduação, pode ser uma aluna de pós-graduação, né? E cada vez mais que você vai aumentando essa árvore de hierarquia, você vai cada vez mais refinando esses dados, essas informações, né? Com relação às chaves dessas entidades, né? As entidades filhas, no caso aqui, aluno e professor, elas herdam as chaves das entidades mães, entidades genéricas. No entanto, dependendo da modelagem, isso não impede que elas próprias tenham sua chave identificadora. No caso aqui, a entidade mãe é a pessoa e tem a chave que é CPF. Mas o aluno, uma vez que ele herda o CPF, obviamente que ele vai herdar essa chave. Mas isso não impede que ele tenha um outro atributo aqui que também identifique unicamente essa entidade. No caso aqui, matrícula, né? Uma matrícula é única para cada aluno. Pois bem, pessoal, em toda a herança a gente tem uma informação que a gente chama de critério de herança, né? Ou seja, aquela herança, ela foi gerada, aquela especialização, ela foi gerada com base em algum critério, né? Algum critério gerou essa especialização dessas entidades. Geralmente a gente chama, popularmente a gente chama como um tipo, né? E geralmente um atributo da classe mãe é um atributo gerador desse critério de especialização, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tem CPF, ela tem nome e ela tem data de nascimento. E ela tem um vínculo no sistema. Qual que é o vínculo dela? Se ela é aluno ou se ela é professor, né? Ou poderia ter mais outros vínculos aqui, se ela é funcionário da instituição, né? Enfim, além de ser aluno somente e professor somente. Então, o que gerou, se não houvessem essas entidades filhas aqui, certamente nós teríamos um atributo chamado vínculo, da qual a gente identificaria se essa pessoa é professor, se ela é aluno, se ela é funcionário, se ela é uma outra coisa, né? Então, isso que a gente chama de critério. Só que no caso, quando a gente tem uma herança, né? Esse atributo ele passa a ser, ele deixa de ser um atributo e passa a ser um critério de herança, no caso, né? E ele passa a ser, ele sai daqui do papel de atributo e ele entra como, aqui nesse chaveamento, como sendo um critério de especialização, né? Então, ou seja, uma pessoa, qual que é o vínculo dela? Ou ela é aluno ou ela é professor. Entendido, pessoal? Se não entenderam, voltem depois e tentem
entender exatamente isso que eu quis dizer aqui, né? O critério para derivar uma pessoa como aluno e professor é o vínculo dessa pessoa, né? Pessoal, agora a gente vai entrar, a gente já entendeu o que é herança, né? E agora eu vou entrar em umas características de herança. E existem algumas restrições de herança, né? De generalização, que são restrições de disjunção, sobreposição e de completude, se é uma herança total, se é uma herança parcial, tá? Que é uma restrição de exclusão mútua, ou seja, uma herança disjunta, né, que a gente chama. Disjunção em matemática quer dizer que ou, ou é uma coisa ou é outra, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é disjunção, né? Então, uma entidade da superclasse pode ser membro de apenas uma de suas subclasses. Então, eu tenho um aluno aqui e eu tenho aqui as especializações. Opa! No caso, eu tenho aqui, um aluno pode ser um aluno de graduação ou pode ser um aluno de pós-graduação, né? Então, nesse caso aqui, se eu falo que essa herança é uma herança disjunta, quer dizer que um aluno, ou ele deve ser um aluno de graduação, ou ele deve ser um aluno de pós-graduação. Um mesmo aluno não pode ser ao mesmo tempo aluno de graduação e pós-graduação. Essa é a notação da disjunção. Você tem aqui um arco na notação do diagrama. Quer dizer que limita. O aluno ou é disso ou é daquilo, né? Um aluno com a mesma matrícula não pode ser aluno de graduação e pós-graduação ao mesmo tempo. Heranças disjuntas geralmente não possuem atributos candidatos à chave, geram apenas uma única instância vinculada à mãe. O que é uma restrição de sobreposição? É o contrário disso, né? Uma mesma entidade da superclasse pode ser membro de mais de uma de suas subclasses. Então, ou seja, uma mesma pessoa, né? Uma mesma pessoa, mesmo CPF, mesmo nome, ao mesmo tempo ele pode ser aluno da instituição, aí ele tem os dados de aluno dele, e ao mesmo tempo ele pode ser professor também. Acontece de no mesmo sistema ele é professor de uma matéria, mas ele está cursando um curso lá. Então isso é chamado de sobreposição, né? Ou seja, uma instância dessa entidade pode ser as duas filhas ao mesmo tempo. Então uma mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo aluno, professor e uma instituição. Heranças sobreponíveis podem ter atributos candidatos à chave. Sendo assim, uma pessoa pode ser aluno mais de uma vez, já que pode ter outra instância aluno com outra matrícula. Bom, pessoal, agora eu vou falar rapidamente de totalidade e parcialidade, né? Restrição de totalidade quer dizer o quê? Quando nós temos uma a restrição de totalidade, ela quer dizer que eu não posso ter instância somente da classe mãe, né? Essa instância ela tem que ser algum tipo da classe filha, de classes filhas. Vocês entenderam? Eu não posso ter simplesmente uma disciplina. Essa disciplina ela precisa ser de graduação ou ela precisa ser de pós-graduação, certo? Então, uma disciplina não pode existir se ela não for de graduação ou pós-graduação. Não pode haver disciplina de outros tipos. Ela tem que ser de algum desses tipos aqui. Não pode ser simplesmente uma disciplina. E a gente chama em orientação a objetos, essa classe de disciplina seria uma classe abstrata, porque ela não pode ter instância somente dela, né? A gente vai ver isso em modelo de classes. Restrição de parcialidade quer dizer o quê? Restrição de parcialidade, pessoal, quer dizer que eu posso ter uma instância da classe mãe, né? Só da classe mãe, que não precisa ser necessariamente algum dos filhos. Eu posso ter uma instância de pessoa, CPF, nome de nascimento. Essa pessoa é aluno? Não, não é aluno. Ela é professor? Também não. Ela é só pessoa. Então é uma restrição parcial, né? E a gente mesclando essas restrições, a gente pode ter uma herança total disjunta, uma herança parcial disjunta, uma total sobreponível, uma parcial sobreponível, né?
No caso aqui, uma total disjunta. Quer dizer o quê? Uma disciplina, ela tem que ser de graduação ou de graduação ou de pós-graduação, né? Porque ela é total, ela tem que ser algum dos tipos e não pode ser os dois tipos ao mesmo tempo. Ou seja, um só dos dois tipos. Então essa é uma herança total disjunta. Parcial disjunta, pessoal, né? Quer dizer o quê? Uma conta, ela ela pode ser ou uma conta poupança ou uma conta corrente. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E ela pode ser simplesmente uma conta que não é nenhuma das duas. Então é uma parcial disjunta. Total sobreponível, pessoal. Professor, ele deve ser ou de graduação ou de pós-graduação. Ele não pode ser simplesmente um professor, né? Mas ele pode ser ao mesmo tempo de graduação e de pós-graduação. Ele pode ser as duas coisas. Parcial sobreponível. É esse exemplo aqui da pessoa. Uma pessoa, ela pode ser aluno, ela pode ser professor e ela pode ser pessoa que não é nada. Então essa restrição, ela é a mais aberta de todas, né? Ela não, na verdade, ela não é uma restrição, né? Ela pode ser qualquer coisa. Uma pessoa, ela não é nada, ela pode ser ou ela não é nada, ela é só pessoa, ou ela é as três coisas. Ela é pessoa, aluno e professor. Eu acho que é interessante falar sobre relacionamento também. Bom, quando a gente tem um relacionamento de disjunção, né? Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que dentre os elementos filhos que essa entidade tem, ela só vai ser uma das coisas. Então é normal que o relacionamento que ela tenha dentro do sistema seja somente com ela e não necessariamente com alguma das filhas. Por quê? Porque ela vai ser uma das filhas, então não tem um papel específico no sistema. E no caso das sobreponíveis, quer dizer o quê? Que essas entidades filhas, elas possuem um papel específico no sistema, né? Porque uma mesma pessoa, ela pode ser aluno, uma mesma pessoa, ela pode ser professor. Então, quer dizer o quê? Que ela vai ter papéis específicos como professor e ela vai ter papéis específicos como aluno, já que ela mesma pode ser as duas coisas. Então, eu preciso diferenciar isso. Bom, pessoal, sobre essas restrições do modelo ER, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então eu vou continuar aqui e mostrar para vocês agora como que faz aqui no dia uma definição de herança, né? Então eu tenho aqui, no caso, pessoa, e eu tenho aqui aluno, e eu tenho professor, por exemplo. Ok. Pessoal, para fazer o critério de generalização, eu uso o fluxograma aqui, eu uso o triângulo, aqui no caso, que aí se extraiu aqui, certo? Você usa ele aqui e você volta para o ER e faz a ligação. Ok? Aqui. Aí, professor, mas e quando é uma restrição total? É só você dar 2 cliques aqui e falar que é total. Sim. Ok. Legal, professor. E quando é uma restrição disjunta? Disjunta já é complicado, porque eu tenho que usar esse arco aqui, né, para representar essa disjunção. E ele não é tão simples de usar. Eu coloco ele aqui e elimino a seta. Olha lá, disjunção.
que é uma coisa ou é outra. E aqui eu tenho que tortar ele aqui. E eu tiro a seta também. Pronto, eu tenho uma disjunção aqui, que ele é uma coisa ou é outra. Ok, pessoal? Então no dia é assim que eu mostro, né, como que se faz, que eu faço uma, se eu quiser escrever aqui vínculo ou tipo, que é o critério de herança, né? Então tá aí, pessoal. Eu vou abrir para vocês aqui, né, um exemplo de um diagrama, né, que é um exemplo de herança. Por exemplo, pessoal, no caso de um sistema de, de consultório, né, de gerenciamento de clínicas, eu tenho médico e tenho paciente, né? Eu posso ter uma classe mãe, que é uma classe pessoa, onde eu tenho CPF, nome de data de nascimento, e eu tenho aqui, no caso, paciente herdando de pessoa. E eu tenho aqui só a questão de peso e altura, que é relativa ao paciente. E no caso do médico, eu tenho CRM, né? CRM sou médico que tem. Ele é uma pessoa, mas ele tem o CRM, né? E aqui no caso eu tenho a relação de médico com consulta e eu tenho a relação de consulta com médico aqui, né? E consulta exatamente no exemplo que eu dei na aula, né? Que é uma data-hora, que é uma chave parcial, e ela é uma entidade fraca que depende de médico. Ok, pessoal? Então agora a gente vai fazer um exercício fazendo essa modelagem com mais refinamento, com herança, com entidade fraca, e a gente vai fazer um exercício sobre isso. Então espero que vocês tenham aprendido. Se ficar com dúvidas, podem mandar as dúvidas, voltam, revejam o vídeo, revejam o material, que é bastante importante para a carreira de vocês como desenvolvedores e analistas. Até a próxima, pessoal!